Nicola, boa noite. Qual será o futuro do Scarpa no Galo? Saudações de Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Felipe Alan é quem pergunta. Enorme chance de o Scarpa não ficar para a próxima temporada. Jogador que não caiu no gosto do Sampaoli e tem recebido cada vez menos oportunidades. Só para lembrar, na final contra o Lanús, ele entra só no segundo tempo. No jogo seguinte contra o Flamengo, ele nem sai do banco de reservas. E com detalhe, o Atlético não tem nenhum outro jogador com a característica do Scarpa. Se você falasse, bom, tá jogando mal, mas tem algum meia fazendo a função dele, não é o caso. Contra o Fortaleza ele até entra, mas joga só 20 minutos, tá? Então a verdade é que o Scarpa hoje não faz parte dos planos do Sampaoli. É alguém que ganha na casa de R$1 milhão por mês, e para vender, a ideia do Galo vai ser recuperar o investimento de mais ou menos 5 milhões de euros feito para contratação, para sua compra junto ao Olympiacos da Grécia. Bom, então é basicamente assim que vai funcionar a situação do Scarpa e no Atlético. Chegaram até a perguntar se o Scarpa poderia pintar no São Paulo. O São Paulo não tem nenhuma condição de pagar os 5 milhões de euros, que poderia haver uma troca de jogadores, né? Preciso te contar agora sobre o preço para comprar Nino, zagueiro brasileiro que pertence ao Zenit e está de saída do clube russo. O Nino está incomodado com uma pouca assistência que ele tem lá na Rússia para seu filho que tem autismo. A prioridade do zagueiro é jogar em um grande clube do futebol europeu, mas se essas propostas não aparecerem, a tendência é que o Nino acabe voltando para o futebol brasileiro. Fluminense, clube que o vendeu para o Zenit no ano passado por 5 milhões de euros, é uma das possibilidades. O Flu tem interesse em contratá-lo. O próprio presidente recém-eleito do Flu já admitiu as negociações. O Flamengo é outro interessado. Não dá para descartar o Palmeiras, que tem a intenção de fechar com um defensor. Vitão, é uma possibilidade, o Nino aparece como outra. E o Zenit já colocou um preço mínimo para fazer negócio, 8 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 50 milhões de reais. O Zenit só topa negociar o Nino com lucro de no mínimo 3 milhões de euros, embora, se houver leilão, dá para cravar que o Zenit vai subir essa pedida para pelo menos 10 milhões de euros. Nino, que é titular absoluto na Rússia, assim como era no Fluminense, jogador de enorme destaque. Se tivesse jogando no futebol brasileiro, talvez até sonhasse com vaga em seleção brasileira. A pergunta que eu deixo para você: o Nino caberia no seu clube do coração? Você tem preferência por vê-lo atuando em qual time do futebol nacional? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Bora falar agora sobre um ótimo zagueiro que enfim pode voltar ao futebol brasileiro. Eu me refiro a Doria, 31 anos de idade, atleta do Atlas, do México. Doria foi alvo de muitos clubes nos últimos tempos, mas tanto o Santos Laguna quanto o Atlas sempre pediram um caminhão de dinheiro para liberá-lo, o que inviabilizou seu retorno ao Brasil. Mas agora a situação mudou. O Atlas deve um dinheiro ao Doria e seus representantes têm conversado com o clube mexicano em busca de uma solução amigável. Diante desse cenário e com a vontade do Doria em voltar ao Brasil, eu não descarto que ele apareça por aqui num grande brasileiro a partir de 1º de janeiro. Vale a lembrança de que o Doria, desde que foi ao México, sempre foi titular. Primeiro no Santos Laguna de 2018 a 2024. A mudança para o Atlas não mudou seu status. Ele segue jogando com enorme frequência. Nessa temporada, por exemplo, foram 15 jogos e 1 gol. Zagueiro canhoto, como por exemplo busca o Flamengo há bastante tempo. O rubro-negro hoje tem apenas 3 zagueiros confiáveis: Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. E a busca por um zagueiro canhoto é prioridade para a próxima temporada. É possível que outros clubes demonstrem interesse na contratação de Doria, especialmente se essas negociações com o Atlas avançarem para uma rescisão amigável. Se você não lembra do Doria, bora refrescar sua memória. Jogador revelado no Botafogo, com passagem por Olympique de Marselha, São Paulo, antes de chegar ao futebol mexicano. Vamos começar o vídeo falando sobre Biel, pra gente começar bem o vídeo, ó. Informação: saída de Biel do Atlético deverá acontecer. Biel não deve permanecer no Atlético em 2026. Emprestado pelo Sport, um atacante tem no seu contrato uma cláusula de obrigação de compra em caso de metas atingidas, o que não deve acontecer. Seu vínculo se encerra em junho de 2026. Pessoas próximas ao jogador confirmam que a tendência é que ele deixe o Galo. Biel não está nos planos do Sporting. Com isso, caso realmente volte ao clube português, o atacante será vendido ou emprestado. Então, assim,
o Biel não deve ficar no Atlético, ótimo. E as metas, eu já trouxe aqui, né? O Tanaka informou que não é só minutagem, não. O torcedor pode ficar tranquilo, que ele não tem como bater essas metas, né? Tem número de gols, assistências, enfim. Agora, a questão é, o Biel, ele fica para o início do ano que vem ou não? Porque, querendo ou não, até o meio do ano, se o Atlético não conseguir aí convencer o Sporting, ou o Sporting, algum clube se interessar e puder realocar o jogador, ele vai ter que ficar mais 6 meses no Atlético. De fato, não será comprado, não será adquirido, e se ficar no Atlético, pode até tirar a vaga de um jogador de base, alguém que poderia agregar mais. Mas, pelo menos, a notícia está aí. Ele não deve ficar no Atlético, né, de fato. Vamos só aguardar para a gente saber a questão dos próximos 6 meses aí, né? Dos primeiros 6 meses do próximo ano, se ele fica ou deixa o clube. Acho até que pela idade e tudo, pode ser que algum clube se interesse aí e o Atlético consiga realocar esse jogador, emprestar, né, o Sporting, emprestar para outra equipe. Vamos aguardar. E aí, o que você achou? Gostou ou não? Comenta aí. Vamos lá, gente, vamos mudar de assunto agora. Nós vamos falar sobre Rubens Menin, né, com influenciadores, jornalistas, atleticanos. Vamos falar sobre Hulk e vamos falar também sobre grande nome em 26, é possível, não é? Primeiro eu quero falar sobre esse bate-papo do Rubens Menin com alguns influenciadores atleticanos. Eu estive lá hoje, né, pela manhã, eu e o Eduardo, o velho do Rio. Ontem eu vi que o Fael e o Frossar foram também convidados, estiveram lá com o Rubens Menin. E aí, para deixar claro uma coisa, porque eu já vi no Twitter, né, que muita gente fica muito emocionado com isso. Meu Deus, agora eles estão vendidos, agora já era. Tiraram ali, eles vão pagar fulano ou beltrano para falar bem. Gente, em momento algum, só para você ter noção, tá? Foi um convite de um bate-papo, onde nós, torcedores, influenciadores, eu nem gosto dessa palavra, nem influencio ninguém, assim, não sou representante, né, de ninguém, represento a mim mesmo, mas a ideia é que nós pudéssemos trazer as frustrações ali do que a gente, né, imagina com relação ao Atlético, as críticas, as decepções, aquilo que a gente acha que precisa melhorar, para que o Rubens Menin, por iniciativa dele, querendo ouvir representantes da torcida, lembrando, mais uma vez, eu não me sinto, não sou representante, mas o Fael, por exemplo, eu acho que é muito representante da massa. Então, para essas pessoas levarem a ele, né, o que precisa melhorar, o que precisa ser feito, qual a queixa do torcedor. Então essa é a ideia. Em momento nenhum, por exemplo, ninguém, o Rubens Menin, estava lá eu, o Eduardo, o Rubens Menin, o Domênico, ninguém falou para mim assim, Beto, você falou aquele dia isso, você não pode falar aquilo, você precisa dizer isso, hora nenhuma eu me senti coagido, nada, foi muito tranquilo, tá? Foi um bate-papo, onde sim, fiz aí algumas cobranças, falei sobre algumas coisas que realmente precisam melhorar no Atlético, inclusive vou falar sobre isso na live que eu vou fazer hoje, 8h30 da noite, eu vou falar mais sobre isso, vou até anotar direitinho os tópicos aqui para não esquecer de nada, mas aqui é mais para explicar o motivo desse bate-papo, e eu achei válido, eu acho que depois disso, chegar lá em janeiro, eu acho que poderia sim o Rubens Menin, o Rafael Menin, ter ali com a imprensa, né, um bate-papo mais televisionado, né, passando aí pela Galo TV, e a imprensa, os jornalistas fazerem suas perguntas. Eu acho que é importante isso, tá? Mas eu não acho ruim, porque é muito engraçado, eu até tuitei, né? A principal queixa do torcedor hoje, com relação aos donos da SAF, né, ou uma das principais, é que eles não ouvem a torcida. Aí na hora que o Rubens Menin fala, eu quero ouvir o torcedor. Bom, ele não tem como colocar 8 milhões de pessoas dentro de uma sala, né? Então ele faz o quê? Convida aqueles que ele pensa que são representantes da torcida, ou que falam para muitos torcedores que se sentem representados. É o que ele pode fazer, ele não pode colocar 8 milhões de pessoas dentro de uma sala. Então, assim, eu achei válido, espero que não pare por aí, acho que tem que ter mais ações, né? Precisam realmente entender o sentimento do torcedor atleticano, e aí eu vou falar mais sobre isso, sobre como foi, o que nós abordamos lá,
tá? Mais tarde na live, beleza? Aqui eu vou falar sobre a questão que eu perguntei para ele, que é algo que eu tenho um sentimento aí com relação à necessidade de você trazer um nome de peso, você trazer um jogador midiático, entre aspas, né? Aquele cara que tem muita mídia, mas obviamente tem muito futebol. Eu perguntei isso para ele. Bom, vamos lá, gente. Falando então sobre essa questão, primeiro entrar no assunto Hulk, né? Porque eu preciso falar do Hulk, porque eu perguntei isso para o Rubens Menin. Segundo o Rubens Menin, perguntando para ele se pelo clube, pelo Atlético, o Hulk não deixaria o clube, ele não disse que sim, nem que não, tá? Ele não cravou isso, não confirmou que, ó, por mim ele não foi isso, ele não me disse isso, hora nenhuma, pelo contrário, eu até insisti. Então, por você, o Hulk ficaria. Ele falou, não, ó, o Hulk tem contrato com o Atlético, né? Se ele quiser sair, tudo, mas o Hulk tem contrato com o clube. O que precisa ser feito, que ele deixou claro para mim, tá? Não é que ele disse que tem que ficar ou que tem que sair, mas o que ele disse que tem que ser feito é, se o Hulk deixar o Atlético, aí, independente do motivo, se ele quiser sair ou se, enfim, independente do motivo, o Atlético tem que fazer todas as honrarias possíveis, homenagens, para ele ser um embaixador do Galo e tudo assim. Essa preocupação o Rubens Menin passou, tá? Que o Atlético precisa fazer algo, porque ele é um dos grandes ídolos, um dos maiores ídolos da história do Atlético. Mas eu insisti, tá? Eu insisti nessa pergunta assim, ó, então você, o Atlético não quer que o Hulk que o Hulk saia de nenhuma forma e tudo. Não é isso. Não é isso. Eu não disse isso. Então o Rubens Menin deixou claro isso, tá? Deixando claro que eu já trouxe aqui notícia sobre Hulk, né? Sobre o que o Nicola falou, o Tanaka, vai ter reunião no final do ano, sim, né? Apesar de tentarem lá desmentir e tudo, vai ter reunião no final do ano para decidir. Sampaoli, segundo o Nicola, já deixou claro que não faz questão, não conta simplesmente, mas que não faz questão da permanência do Hulk, porque pelo estilo de jogo dele, o Hulk não se encaixa tão bem. Ele recebe um salário muito alto, então poderia ser investido em outros jogadores, e depois da declaração do Hulk na última partida, ele criticou o treinador, né? Então tá meio claro que essa saída do Hulk, ela deve acontecer, né? Mas não dá pra cravar nada, tá bom? E aí, eu perguntei pro Rubens Menin, se eu tenho a impressão, assim, o sentimento, de que é importante você ter um nome grande, um nome midiático, até para trazer a torcida. O rival, gente, não adianta falar que não. O rival contratou lá o Gabriel Barbosa, que é um jogador muito midiático hoje, inclusive é até mais mídia do que futebol, mas isso ajudou muito a fazer com que o torcedor voltasse ao estádio, né? E olha que o torcedor do Cruzeiro nem é muito de ir para estádio, não. Essa torcida aqui em Minas Gerais sempre foi a do Atlético, sempre foi a do Galo. Mas eles começaram aí, porque isso ajudou. Aí depois, obviamente, por isso que eu falo, não é só isso. Porque aí um time forte, um time bom, um treinador excelente, né? Isso fez com que o torcedor voltasse a se engajar e ir para o estádio. O que não está acontecendo no Atlético. Aí, como eu disse, não pode parar no jogador midiático. Mas sim, vamos falar a verdade? Se o Atlético amanhã contratar o Firmino, você não vai querer ir na arena assistir, ver o Firmino jogar com a camisa do Galo, não? Fala pra mim. Contratar um grande nome internacional, que já tá meio que assim, mas em fim de carreira, mas que ainda é um grande nome, você não ia querer assistir, ver esse cara em campo? É lógico que queria, gente. É lógico que ia querer ver. E aí, eu perguntei pra ele, com a possível, né, saída do Hulk, se o Hulk deixar o Atlético, vocês têm a intenção de buscar um grande nome, né, um nome midiático, um nome... E aí a resposta do Rubens Menin foi: time, para ganhar, tem que ter um ou dois jogadores diferentes. Cabe, mas tem que achar. Não é fácil, tá? Não tô colocando aspas, não. Tô falando aqui, né, do que eu lembro, assim, certinho do que ele disse. Mas essa parte eu lembro melhor porque é algo que eu gostaria muito de ver no Atlético, um grande nome. A gente teve lá atrás o Hulk, depois chegou um Diego Costa, que não é o Diego Costa que depois jogou no Botafogo, no Grêmio, não. Era o Diego Costa da seleção da Espanha, do Chelsea, do Atlético de Madrid. Então o Atlético pensou grande. E eu acho que cabe. Como o próprio Rubens Menin, ele disse, cabe, tem que achar. E isso realmente é complicado. E falou também sobre a questão de orçamento para o ano que vem, que deverá ser aí, talvez até maior mesmo, né? Vamos ver, mas que não vai diminuir. O Atlético vai manter aí folha salarial, mesmo orçamento do futebol aí, com relação à folha salarial e tudo para a próxima temporada.
Então você tem um Hulk recebendo 3 milhões por mês, né? Se ele for embora, já libera 3 milhões, né? Bem isso, mas cerca de 3 milhões aí para você poder investir. Quem sabe você não investe em um grande nome. Enfim, tá aí. É possível chegar a esse grande nome em 26? Não vou iludir ninguém. Hoje, Beto, você acha que esse grande nome vai chegar? Não, eu acho que não. Hoje eu não tenho a menor confiança que esse grande nome pode chegar mesmo com a saída do Hulk. Mas o Rubens Menin, né, devido à pergunta que eu fiz e tudo, ele deixou claro que sim, por ele cabe, né? E ele disse que um time vencedor tem que ter pelo menos 1 ou 2 jogadores diferentes. Se o Hulk sair, quais jogadores diferentes nós temos hoje no elenco atleticano? Fala pra mim. Pois é, vão ter que trazer, né? Então tá aí, gente, quero saber a sua opinião. O que você acha sobre tudo isso? Eu, sinceramente, gente, eu nem preciso ficar aqui, né, pra encerrar, falando assim, eu vou continuar cobrando. Ai, meu Deus, eu nem preciso disso, né? Isso aí, eu tô há quase 15 anos aqui, sendo o youtuber, não sou influenciador, né? Mas o cara aí, atleticano aqui na internet, que mais cobra diretorias aí ano após ano, assim, disparado, né? O que mais cobra, o que mais, enfim, dá na canela mesmo. E, obviamente, que não vai ser um bate-papo, que eu achei legal, achei bem legal aí a iniciativa, mas não é isso que vai me fazer agora. Agora eu vou virar amansado. Ai, meu Deus, eu quero saber a sua opinião. Comenta aí, gente, deixa nos comentários, deixa o like no vídeo, pô. Ajuda demais, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. É isso aí então, torcida atleticana, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as últimas do Galo. O Galo que enfrenta o Palmeiras logo mais na Arena MRV. Partida aí pro Galo, né? Consolidar de vez aí sua permanência na primeira divisão, tá mais do que decidida aí, mas afasta ali qualquer ameaça possível. Então o Galo precisa aí vencer, né, o já cambaleado Palmeiras para se despedir aí também da Arena MRV nesta temporada com uma vitória aí e os 3 pontos na bagagem. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.